paz do Senhor para os irmãos. Estamos dando continuidade hoje ao nosso segundo trimestre, a qual daremos a continuidade hoje na lição de número 8, que fala sobre o ministério de evangelista. O texto áureo diz assim: mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4 e 5. A verdade prática diz assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 8, do 26 ao 35 e Efésios 4, versículo 11. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém? O nosso objetivo geral dessa aula vai ser mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja, certo? O específico de cada tópico, o primeiro tópico vai falar sobre abordar a respeito do envio dos 70. O segundo tópico vai refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. E o terceiro vai indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Nós iremos ler agora a introdução, dando início, à nossa aula, que diz assim: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Ou seja, tanto na carta de Corinto como de Éfeso destaca esse ministério evangelístico. Temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho, e em sua multiforme sabedoria Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Então a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela leva a palavra do Senhor no mundo. O primeiro tópico, Jesus envia os 70, certo? O primeiro subtópico desse tópico diz: são poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galiléia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou a mensagem própria. Então, porque são poucos os verdadeiros. Muitos que dizem até ser cristão, eles pregam a si próprio. E 2, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus. Então ele não pode falar de si próprio, ele tem que falar de quem? De Cristo. No mundo aí nós temos o quê? Estrela, ídolos, pessoas que são endeusados, pessoas que querem ser massagear o seu ego. Na igreja não existe isso, o maior só é Deus. Ele cresce, nós diminuímos, e não só isso, temos que desaparecer. Você sabe por que no mundo tem estrela? Porque a estrela só brilha de noite, em meio a trevas. Não tem o sol da justiça, que é o nosso Deus. Quando o sol brilha, não tem estrela no céu. Por isso que só quem pode ser visto na hora da pregação é Deus.
A igreja não pode ser estrela, ela tem que desaparecer. Só Jesus tem que aparecer, né, diante dos olhos do pecador. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim: lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Quantos anunciaram, né, falando de si próprio e não ao Senhor Jesus, apresentando o Senhor? Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. São poucos os verdadeiros? São, mas Deus ainda continua levantando. Olha o que aqui diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, 5, apenas a parte A. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós não falamos de nós. A igreja apresenta a Cristo Jesus, o Senhor. Amém? O segundo subtópico fala sobre enviados para o meio de lobos, ou seja, a igreja que prega o evangelho, né, ele está passando por momentos difíceis de perseguição, ao ponto até de morte, a qual nós vamos ler aqui. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo, ou seja, os mensageiros de Cristo, a serem perseguidos. Então, pregar num mundo corrompido, com certeza a consequência é a perseguição. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. Não só eles, mas nós também, né? A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Já visto os apóstolos, também Estevão, que foi o primeiro mártir, né? Quantas pessoas não deram a vida, morreram em arenas, foram queimados, foram cerrados ao meio, enfim, sofreram pelo nome do Senhor, deram as suas vidas pelo Senhor. E não foi só na antiguidade, não. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Temos perdido mais irmãos em Cristo nessas últimas décadas que temos vivido do que a antiguidade, né? Países aí que estão matando cristão, né, por professar o nome de Cristo. No pleno século XXI, existem países que perseguem, matam, enfim, os irmãos sofrem porque proclamam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. É isso que acontece com a igreja, conosco. Nós muitas vezes somos perseguidos, né? Somos ridicularizados e não só isso, chegamos ao ponto sim até de morrer pelo evangelho. Então, servir a Cristo, né, estar desse lado pregando o evangelho, não é só crer, não. Existem momentos difíceis e de perseguição. A Bíblia deixou claro no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 12, diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quer viver piamente em Cristo, viver firmado nele? Você e eu iremos sofrer. O terceiro subtópico fala assim: os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Eles iam pregando e o que aqui ia acontecendo? Deus ia manifestando os milagres, confirmando o que ele estava anunciando. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino. O reino de Deus, com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados, surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas, naquele momento, Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Qual era? Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Aqui dali é para confirmar a palavra poderosa que eles estavam pregando. Olha o que aqui diz a Bíblia Sagrada no livro de Marcos 16 e 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então Deus cooperava com eles com os sinais, confirmando o que eles estavam pregando.
Ok? E continuando, o verdadeiro significado de desfrutar a alegria no Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder temos os nossos nomes escritos no céu. A maior alegria de um cristão, né, e daquelas pessoas que não conhecem a Cristo, tem que ser, a igreja tem que falar isso para eles, né, para que eles venham a querer desejar, não em primeiro lugar, os milagres, né? A maior satisfação de um cristão tem que ser a salvação. O maior objetivo da igreja, o carro-chefe da Assembleia de Deus é a salvação. Os milagres é a confirmação da pregação do Evangelho para a salvação. A maior alegria no cristão, né, é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. E esse é o desejo que o pecador tem que ter. Ele quer ser curado? Sim, ele pode desejar. Mas a maior alegria dele é querer ter o seu nome escrito no livro da vida. Ser salvo, né, para toda a eternidade. Tanto é que no versículo 20 de Lucas, capítulo 10, versículo 20, diz assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes, porque estarem os vossos nomes escritos nos céus. Os discípulos chegaram, Senhor, até os espíritos imundos nos submetem. Quando nós repreendemos no teu nome, os espíritos vão embora. Ou, quem sabe, alguém pode dizer, o aleijado levantou, o morto levantou, leprosos foram curados, câncer desapareceu. É alegria? É. Jesus disse, olha, alegrai-vos antes, por saber que os vossos nomes está escrito no livro da vida. Esse é o carro-chefe de todo aquele que aceita Cristo. É o quê? É a salvação. A palavra salvação no Antigo Testamento, ela tem um sentido mais de libertação. Você sabia disso? Deus me salvou, me livrou do meu inimigo. Na guerra eu fui vitorioso, Deus me salvou. O sentido de salvação no Velho Testamento, ele tem mais esse sentido de libertação. No Novo Testamento ele já tem um sentido mais pleno, mais profundo, mais além, que é mesmo a salvação da alma, né? É a libertação definitiva do pecado e uma morada eterna no reino dos céus. Amém? Então nós falamos aqui sobre, no primeiro tópico, nós falamos sobre Jesus envia os 70, falamos desses tópicos, nesses 3 subtópicos. Nós vamos falar agora o segundo tópico, que é a grande comissão, tá certo? O primeiro subtópico fala o alcance da grande comissão. Qual o objetivo? A grande comissão. O que é a grande comissão? Nós vamos ver aqui na revista. Todo aquele que aceita Cristo, ele é convocado a pregar o Evangelho para todas as pessoas. Então, todo aquele que aceita Jesus, ele faz parte da grande comissão, da grande missão de levar o Evangelho ao mundo, né? E qual é o alcance? É o mundo, é todas as nações, são todas as pessoas. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações. Uma coisa interessante, esse ide, ele mandou que fosse. E tem um sentido de assim, ó, enquanto vocês vão andando no caminho, né, ensinem, vão ensinando, vão pregando, vão anunciando. Então não é ficar parado anunciando e os outros fazendo. Não, é nós aceitamos a Cristo, vamos andar e na caminhada nós vamos levar o Evangelho. O interessante é que ele diz, ensinem todas as nações, todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante, você ensina e as pessoas, o que é ensinar? Revelar a verdade, mostrar a verdade, a palavra de Deus. As pessoas aceitam o Cristo e chegam ao quê? A fazer parte da membresia da igreja, faz parte do corpo de Cristo. Ele chega até a ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é batizado nas águas. E não só isso, aceitou a Cristo, foi batizado, já é membro, ele continua aprendendo na doutrina, ele continua aprendendo na escola dominical, em casa lendo a Bíblia Sagrada. O ensino é muito importante, não só para aceitar a Cristo, mas para continuar, para ter uma vida de maturidade cristã bem alicerçada. Ele diz, ensinando todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então a pessoa aceita Cristo, mas continua aprendendo, né, aquilo que o Senhor quer dele, quer de mim e quer de você. Continuando diz, esta ordem é chamada comumente de a grande comissão.
é o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. De quê? Ele sentiu na obrigação de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz assim, 1 Coríntios 9:16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo disse, olha, me é imposta, o Senhor me ordenou, ele tinha isso como obrigação, como um mandato do rei, do seu general, mandando ele o que? Anunciar o evangelho aos perdidos, aqueles que não tinham Cristo. E não só isso, Paulo se achava no dever de fazer isso, ele se considerava um devedor. Tanto é que ele diz, olha, a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Então ele diz, olha, eu sou devedor, eu devo aos meus vizinhos, é isso que nós temos que sentir. Eu devo às pessoas que estão ao meu redor, no meu trabalho, na escola. Paulo diz, eu sou devedor. No livro de Romanos capítulo 1, versículo 14 diz assim, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Porque ele sabia que aquela alma precisava do grande amor de Deus. Então eu devo o amor para com essas pessoas, tanto do meu amor para com ele, como também a revelação do grande amor de Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? O segundo subtópico, né, o alcance dessa grande comissão é as nações, todo mundo. O segundo diz, o mundo está dividido em dois grupos. Dois grupos, está dividido como? Tanto aqueles que creem, como aqueles que não creem no Senhor. Quem crê e for batizado, a Bíblia diz, será o quê? Salvo. Mas quem não crê será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus. Os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Eu queria dar uma observação aqui, que os evangelhos não se preocupam. Nós sabemos que existe só um evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala aqui os evangelhos, ele está se referindo às 4 cartas, né, que faz parte o evangelho de 2 Mateus, 2 Marcos, 2 Lucas e 2 João. Ok? Então os evangélicos aqui no plural, ele está se referindo aos 4 evangelhos, que é de Mateus a João, ok? Então, esse evangelho, ele não se preocupa em alistar para fazer parte da sua igreja, não, só vai quem for da região norte do planeta, não, só vai ser salvo os brancos, só vai ser salvo homens, só vai ser, não tem raça, não tem sexo, não tem nada disso. Olha o que diz em Gálatas capítulo 3, 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o corpo de Cristo é um corpo místico. Homens, mulheres, pretos, brancos, enfim, todo tipo de raça, todo tipo de pessoas, é um ser humano, vai ser salvo, faz parte do exército, do corpo de nosso Senhor. Amém? Glória seja dada a Deus. Então, os que creem e os que não creem são pessoas, aqueles que aceitam, vêm e fazem parte do corpo de Cristo, é chamado a igreja do Senhor. E os que não creem, infelizmente, são aqueles que vão para a perdição porque negaram o Senhor Jesus e não querem nada com ele. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Então, infelizmente, nós não podemos obrigar, né? Nós não podemos obrigar as pessoas a aceitarem a Cristo, mas podemos pregar. Então, se crerem, eles vão ser salvos em Cristo. Se não, infelizmente, o ser humano tem que decidir, porque é o livre-arbítrio. Deus colocou o livre-arbítrio, enfim, as pessoas têm que escolher o destino que querem. O terceiro subtópico vai falar sobre a grande comissão hoje. Né? Como está essa grande comissão? Da igreja estar pregando o evangelho, né? no mundo atual. Né? A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões da fé.
há regiões em que número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Quer dizer, é triste, né? No pleno século XXI essas coisas estão acontecendo. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará no centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Eu não digo só o europeu, eu digo o nosso mundo mesmo, né? Então, nós precisamos se preocupar em ganhar almas para Cristo, né? Para que Jesus, o Senhor, venha mudar essa situação, mudar esse quadro. Olha o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, do 13 ao 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, é isso que o Senhor quer que venhamos entender. As pessoas vão ser salvos por invocar a Deus, sim, mas para invocar a Deus eles precisam o quê? Ouvir, para invocar eles precisam o quê? Primeiro acreditar. Né? E como ele vai crer se ele nunca ouviu o Evangelho? E como alguém vai escutar o Evangelho se não há quem pregue? Né? E como pregarão se não forem enviados? Então, sobre enviar, o Senhor nos enviou. E ide a todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós estamos aqui, nós temos que pregar o Evangelho. O mundo, a igreja no mundo tem que pregar. Esse quadro tem que mudar. Nós temos que orar ao Senhor, né, para que levante homens, evangelistas, a igreja se levante com uma grande comissão e anunciar a todo mundo a palavra do nosso Deus. Amém? Nós iremos agora falar sobre o nosso último tópico da nossa revista, que diz assim: o dom ministerial de evangelista. O primeiro subtópico fala o conceito de evangelista. O termo evangelista transmite boas novas do evangelho. Como um dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Espera aí, então todo mundo é evangelista? Não. Toda a igreja, né, ela faz parte da grande comissão para pregar o evangelho. Agora tem pessoas específicas que têm uma chamada específica para trazer as vidas até a Cristo. Esse é o ministério de evangelista. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando proclamar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelho tem paixão pela salvação. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagem inspirada para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Então ele tem uma paixão, ele busca a Deus para que Deus o use, para que quebre o coração das pessoas e as pessoas se rendam e venham até Cristo. Então a igreja prega, mas essas pessoas têm uma chamada específica para essa missão. Então esse ministério é muito importante, porque o evangelista é o que ganha, o pastor é o que cuida para que a obra do nosso Deus venha progredir. E quem tem essa chamada é algo bastante glorioso, né? Porque ela faz com que a igreja venha a desbravar para o reino de Deus. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através das suas mensagens, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas de salvação e ao Salvador Jesus. Tem gente
que é um verdadeiro evangelista, tem essa chamada por Deus, ele tem uma facilidade de ganhar, de convencer, o Senhor convence através dele as pessoas, né, a virem até o Senhor. Então essas pessoas se sentem convencidas, aceitam a Cristo pela pregação daquela pessoa que tem essa chamada específica, né, de uma forma mais profunda. Para os irmãos entenderem aqui um pouco mais, é assim, o evangelista ele ganha, ele faz isso, muitas vezes ele abre trabalhos, ele desbrava, ele vai para outros lugares, ele ganha almas para Cristo, né? E quando esses trabalhos estão estruturados, às vezes ele fica naquele trabalho tomando conta, né? Até ir para outro lugar. Se ele passar muito tempo mesmo, o trabalho não vai desenvolver tanto se fosse um pastor. Porque a chamada do evangelista é ganhar alma. O que arde no coração dele é atrás dos perdidos. O pastor, o que arde no coração dele é tomar conta daqueles que aceitaram a Cristo. Ele vai discipular, ele vai ensinar, ele vai cuidar, ele vai acompanhar, ele vai chorar com eles, ele vai se alegrar com aqueles que aceitaram a Cristo. Então, o trabalho vai crescer? Vai na mão do evangelista, claro. Ele está fazendo a obra de Deus, Deus está usando. Mas só que a chamada dele não é aquela. Então, você quer ver o trabalho desenvolver, crescer de uma forma extraordinária? Tem que colocar um pastor, aquele que tem a chamada para pastorear, ok? E o evangelista é isso, ele tem esse poder de convencer. Olha o que aqui a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada fala no livro de Atos, capítulo 12, e o versículo 13, até a parte A do versículo 13. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. Filipe, que é o evangelista, nós vamos falar dele daqui a pouco, ele pregou com tanto poder, com tanta graça, né, que multidões de pessoas aceitaram a Cristo. E até um mago que tinha na cidade de Samaria se converteu também, porque ele foi convencido pelo Espírito Santo, através de Filipe, que era um verdadeiro evangelista usado por Deus, e eles aceitaram a Cristo e vieram até ele. Chegou até aos ouvidos dos apóstolos que Samaria a cidade tinha se voltado para o Senhor. 3. A finalidade do ministério de evangelista. Então o papel do evangelista é esse, né? Abrir trabalho, ganhar almas para Cristo e deixar para que o pastor cuide e venha pastorear. Qual a finalidade? A finalidade, da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão. Como assim? Ele ganha a alma para Cristo, prepara, convence, a pessoa fica convencida que Jesus é o Senhor. Ele pode até tomar conta, mas ele vai depois deixar nas mãos do pastor para que ele venha, essa pessoa agora servir ao Senhor, venha agora também dar frutos na presença do nosso Deus. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, nós vamos falar dele agora. O obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Filipe pregava em multidões, mas depois ele estava lá no auge, muita gente aceitou a Cristo, o Espírito Santo falou para ele ir para um lugar pregar, e lá o destino era uma só vida, né? Então, quantas pessoas que não são obreiros verdadeiros, né, pregam o evangelho, e quando multidões aceitam a Cristo, as pessoas começam, de repente, começa ele mesmo, né? Ele pode até se envaidecer e começa a desvirtuar. Em vez de as pessoas estarem olhando para Cristo, começa a olhar para ele. E a pessoa tem que ter o cuidado de as multidões que aceitaram a Cristo entender que é Jesus que opera, é Jesus que faz milagre, é Ele que salva. Cuidado para não se envaidecer e achar que a pessoa é alguma coisa, que é os obreiros fraudulentos, né? Filipe não, ele era o verdadeiro obreiro na seara do Senhor. Ele pregava para multidões, mas também pregava para uma só vida. Como Jesus pregou para 5.000, 4.000 pessoas, mas também pregou para só a samaritana que precisava da salvação, que precisava da vida eterna. Ok? Então, esse Filipe aqui, esse Filipe chamado evangelista. E eu queria que você atentasse para o que nós iremos falar um pouquinho aqui sobre que muita gente tem dúvida, tá certo? Sobre a explicação dos Filipe. Eu queria que você olhasse bem para esse quadro
Eu botei aqui até assim, os Filipes, né? Me referindo ao apóstolo, certo? E me referindo ao evangelista. Então, as pessoas pensam que Filipe, só porque está na Bíblia Filipe, né? As pessoas pensam que esse Filipe que pregou em Samaria era o apóstolo, mas na realidade não era, certo? Eu botei aqui, o apóstolo Filipe, ele é de Betsaida. Nós vamos ler essa passagem aqui. O evangelista, ele residia na cidade de Cesareia, que tem essas passagens aqui, que é esse Filipe aqui de Samaria, ok? Então nós vamos ler aqui e eu quero que você acompanhe atentamente essa leitura que nós vamos fazer. No livro de João, capítulo 1, 43 e 44, vai falar do Filipe apóstolo. Diz assim: no dia seguinte que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe, disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Esse Filipe aqui é o apóstolo. Jesus estava andando, chamou ele. E ele era onde? De Betsaida. Decore aí. Capítulo 12 de João, versículo 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Chegou as pessoas até Filipe, né? E diziam: ei, nós queríamos tanto ver Jesus. Então esse é aquele que andava com Jesus e ele, né, foi rogado por aquelas pessoas que queriam conhecer a Jesus, né? Então Filipe aqui já sendo um intermediário, né? Aquele que estava levando, sendo usado por Deus para levar aquelas pessoas até Cristo. É isso que Deus quer de cada um de nós, ok? Então essas duas passagens ele mostra de Filipe, o apóstolo. Agora nós vamos entender um pouco sobre esse evangelista, esse Filipe evangelista, esse Filipe aí que você viu de Samaria aí, que nós estamos estudando aqui, esse Filipe aqui da revista aqui, é o evangelista, não é o apóstolo. Para você entender, né, compreender mais, vamos lá. No livro de Atos, capítulo 6, do 2 ao 6, diz assim: e os 12, toda a vida quando você ouvir falar dos 12, está falando dos apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, os 12, houve um problema na igreja primitiva, que algumas viúvas não estavam sendo assistidas, né? E foi decidido, os apóstolos decidiram colocar 7 homens cheios do Espírito Santo para tomar conta, né, dessa causa, para assistir as viúvas, né? E os apóstolos disseram: olha, não convém nós deixar o momento, nós iremos ficar no momento da oração da palavra e servir as mesas. Não, vamos escolher esses 7 homens que eram os diáconos, aqueles que iam praticar diaconia, iam ficar a serviço da igreja, iam tomar conta dessa área social. E dos escolhidos 7 foi Filipe, você viu aí? No versículo 5 diz Filipe. Então, Filipe era um dos 7, cheio do Espírito Santo, que foi escolhido para participar, né, do diaconato desses 7, que iriam tomar conta das viúvas que estavam sendo desamparadas, ok? No livro de Atos, capítulo 8, versículo 1, versículo 4 e o versículo 5 diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Judéia e Samaria, presta atenção. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Então, os apóstolos, no primeiro lado da diaconia, eles oraram para aqueles 7, né? Estavam sendo separados como diácono, a qual Filipe estava lá. Então,
o Filipe apóstolo estava orando pelo Filipe, que estava agora sendo chamado, consagrado a diácono, ok? Aqui diz que houve, no capítulo 8, depois da morte de Estevão, uma grande perseguição. E a igreja se dispersou, se espalharam por várias regiões. Inclusive o diácono Filipe saiu e foi lá para Samaria, onde ele foi pregar. Só que a Bíblia diz que os apóstolos não saíram da cidade de Jerusalém. Então, o Filipe apóstolo estava lá. Então, esse Filipe aqui era o diácono, ok? Continuando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui quando ele pregou o evangelho, né, ele era diácono. Agora, lá no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, diz o seguinte: e no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, quando fala aqui um dos 7, ficamos com ele, né? Quando ele fala aqui um dos 7, ele está se referindo dos diáconos. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então, esse Filipe aqui é aquele que foi separado como diácono. Pregou em Samaria, ganhou multidões para Jesus. E lá no capítulo 21, né, mostra que ele tinha sido reconhecido pela igreja como evangelista. O interessante é que, antes de ser reconhecido como evangelista, ele já era evangelista por Deus. Então fique tranquilo, se você tem uma chamada de Deus, né? Ninguém me vê, não fique tranquilo. Se você tem a chamada, vai chegar o momento certo em que você será reconhecido diante dos homens. E quando isso acontecer, será uma confirmação do que você já era diante de Deus, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, diz assim: outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus, que é o mensageiro, precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Ele está mostrando aqui que o arauto, o cristão, o evangelista, aqui está especificando o que é evangelista, o que tem o ministério de evangelista. Ele tem que ser capaz, né, de dar resposta para as perguntas para a pergunta do pecador. Ele tem que dizer, ele tem que esclarecer as dúvidas daqueles que não compreendem o evangelho. Foi o que aquele eunuco falou para Filipe, né? De quem está falando aqui? Filipe tinha perguntado para ele: tu está entendendo o que está lendo? Mas como eu vou entender se não tem ninguém que me ensine? Então é muito importante, né, o que tem a chamada de evangelista, né, tenha uma base sólida da palavra, ele conheça a palavra, ele tenha um fundamento. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ok? Diz também em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, é muito importante o obreiro do Senhor, ele ter essa estrutura. O evangelista, ele vai pregar, ele vai anunciar, então ele tem que saber responder, como até a Bíblia diz, com mansidão, aqueles que perguntam acerca da esperança que ele tem da salvação. Vai falar de Jesus, você tem que ter uma base, você tem que ter uma estrutura, e isso é o quê? É a palavra de Deus. E eu não falo só exclusivamente para quem tem um ministério de evangelista, não. Toda igreja que faz parte dessa comissão vai sair afora, tem que ter um preparo. Você tem que saber responder, trazer à tona as dúvidas, trazer à tona a revelação da palavra de Deus para a dúvida daquelas pessoas. As pessoas têm que sair bastante esclarecido, ser convencido que o que você está falando é verdade. E quem vai revelar isso para eles? Quem? O Espírito Santo através de você, mas para isso tem que haver esse preparo, manejar bem a palavra da verdade, saber onde está escrito, saber um versículo exato que venha mostrar para aquela pessoa, né, venha esclarecer as dúvidas daquela pessoa, ok? E para encerrar, nossa conclusão diz: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e a dedicação das igrejas locais.
Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente à labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Que Deus possa lhe usar. Que venhamos a entender que não é só o evangelista que vai pregar. Não, toda a igreja tem esse grande chamado por Deus para pregar e anunciar o Evangelho. Não fique para você, né? Não fique para você. Passe para aqueles que não compreendem o Evangelho, para que eles venham também fazer parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.